O som do último disparo da carabina de pressão ainda ecoava pela praça abafada quando o coronel Medeiros, estufando o peito condecorado por uma vitória previsível, ergueu a arma como um troféu. Um aplauso morno, quase obrigado, subiu da multidão que se espremia entre as barracas de comida e jogos. "É possível", bradou ele, com a voz carregada de uma arrogância que o tempo não ousara suavizar. "É possível que nesta cidade não reste um único homem com coragem para me desafiar?" O seu sorriso era uma fenda de satisfação no rosto avermelhado pelo sol e pelo uísque. Ele não buscava um competidor, mas uma plateia. E naquela tarde quente, a cidade inteira era seu palco, um teatro de marionetes onde ele era o único a controlar os fios. E todos sabiam o perigo de um movimento em falso, de uma palavra fora do tom, de um olhar que não demonstrasse a devida reverência. Seus olhos, pequenos e calculistas, varreram a multidão com o desdém de um predador que avalia a presa. Passaram pelos homens que baixavam a cabeça, fingindo interesse em seus copos de cerveja. Passaram pelas mulheres que abanavam seus filhos, apressando-se em desviar o olhar. E então eles pararam. Pousaram, com a precisão de um tiro certeiro, sobre uma figura solitária no canto mais afastado da praça. Ali, atrás de uma modesta mesa de madeira coberta por uma toalha xadrez desbotada, estava Ana. Com seus ombros caídos pelo cansaço de um dia inteiro de trabalho, ela limpava um pote de doce de leite com um pano, alheia ao espetáculo. Era o alvo perfeito, anônima, simples, invisível, uma tela em branco sobre a qual ele poderia pintar sua superioridade, sem medo de qualquer reação que manchasse sua obra. Um silêncio tenso se instalou quando o coronel apontou o queixo na direção dela. "Ora, vejam só o que temos aqui." Sua voz ribombou, atraindo todos os olhares para a mulher. Uma competidora à altura. As risadinhas cúmplices que se seguiram foram como pedras atiradas contra Ana, que finalmente ergueu a cabeça, o rosto marcado pela confusão. "Eu a desafio, minha senhora", continuou o coronel, saboreando cada sílaba. "Uma única rodada. Se essa pobre mulher acertar um único tiro no alvo, eu mesmo pagarei o prêmio do meu bolso." A humilhação estava servida. Não era um convite, era uma intimação, uma armadilha pública da qual não havia escapatória. E Ana, com as mãos agora paralisadas sobre o pote de doce, sentiu o peso de centenas de olhos cravados em sua nuca, esperando sua inevitável rendição. Antes de mergulharmos na história, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre emocionante saber até onde nossas histórias chegam. Aquela mulher, agora o centro indesejado de todas as atenções, chamava-se Ana. Aos 45 anos, ela havia se tornado uma especialista na arte de não ser notada, movendo-se pelas bordas da pequena cidade como uma sombra discreta. Não frequentava as missas de domingo, não se demorava em conversas na porta do armazém. Sua presença era sentida apenas através de seus produtos, os doces cristalinos, as compotas escuras, os pães que ainda chegavam mornos às casas de quem os encomendava. Ana existia no paladar da cidade, mas raramente em seus olhos. Sua vida era um testemunho silencioso de que o trabalho mais duro é muitas vezes o mais invisível. Uma rotina de sacrifício que não busca aplausos nem reconhecimento, apenas a simples e, por vezes, brutal sobrevivência do dia seguinte. Seu corpo era um mapa de sua história. As mãos, calejadas e com a terra permanentemente entranhada sob as unhas, falavam de décadas de plantio e colheita. Eram mãos que conheciam a aspereza do cabo da enxada e a delicadeza de colher um fruto maduro sem machucá-lo. Seu rosto, marcado por linhas finas ao redor dos olhos, não era um sinal de tristeza, mas de concentração. Eram as marcas de quem passa horas sob o sol, semicerrando os olhos para o horizonte, esperando a chuva, vigiando o tempo. Mas era em seu olhar que residia sua verdadeira essência, uma serenidade profunda, quase melancólica, que muitos confundiam com passividade. Mal sabiam eles que aquela calma era a superfície de um oceano de resiliência, uma força silenciosa forjada na perda e na necessidade. Ana era viúva há 5 anos. A morte de seu marido, João, um homem igualmente quieto e trabalhador, não lhe tirou apenas o companheiro,
mas também a fina camada de segurança que a protegia do mundo. De repente, o sustento da casa, a criação dos 2 filhos adolescentes, o peso de cada decisão, tudo recaiu sobre seus ombros. Ela não teve tempo para o luto prolongado que sua alma pedia. O luto de Ana foi ativo, foi cavado na terra, foi mexido nas panelas de cobre, foi transformado em energia para continuar. A saudade era uma presença constante, um frio sutil na espinha nas noites solitárias, mas ela aguardava num compartimento secreto do coração, pois suas dores não pagariam as contas no fim do mês. Sua casa ficava no final de uma estrada de terra, a última, antes de o campo se abrir por completo. Era uma construção simples, de tijolos aparentes e janelas de madeira herdada de seus pais. Ao redor, um pequeno pedaço de terra teimosamente produtivo era seu reino e seu ganha-pão. Não havia luxo, mas havia ordem. No quintal, galinhas ciscavam despreocupadas e um pequeno canteiro de ervas exalava um perfume de alecrim e manjericão. A casa de Ana cheirava a vida simples, a fumaça do fogão a lenha, o cheiro de terra molhada após a chuva e, principalmente, o aroma adocicado e constante das frutas que se transformavam em sua principal fonte de renda. Aquele lugar era seu refúgio, o único no mundo onde ela não precisava se desculpar por ser quem era. A rotina de Ana era ditada pelo sol. Antes que o primeiro raio de luz pintasse o céu, ela já estava de pé, o corpo movendo-se numa coreografia familiar e exaustiva. Começava cuidando da pequena horta e do pomar, arrancando ervas daninhas, conferindo a saúde de cada pé de tomate, de cada laranjeira. Era um trabalho físico, que exigia força nos braços e resistência nas costas. Ela sentia o cansaço se acumulando nos músculos, mas havia uma estranha satisfação em ver a vida brotando de seu esforço. A terra, para Ana, não era apenas um meio de subsistência, era uma confidente. Ela conversava com suas plantas, contava suas preocupações às roseiras e sentia que, de alguma forma, a natureza a compreendia em seu silêncio. Após o trabalho no campo, começava sua segunda jornada. A cozinha se transformava em seu ateliê. As frutas colhidas pela manhã eram lavadas, descascadas e picadas com uma precisão cirúrgica. As grandes panelas de cobre, herança de sua mãe, iam para o fogo, e logo o ambiente era preenchido por uma nuvem de vapor açucarado. Fazer doces era a parte de seu dia, em que a força bruta dava lugar à paciência. Ela mexia as caldas por horas, no ponto exato, um conhecimento passado por gerações. Cada pote de doce vendido na cidade não continha apenas fruta e açúcar, mas horas de dedicação, o suor de seu rosto e a esperança de um futuro um pouco menos incerto para seus filhos. E eram eles, seus filhos, a razão de tudo. Tiago, de 16 anos, e Lúcia, de 14. Ambos estudavam na escola da cidade e, nas horas vagas, ajudavam a mãe como podiam. Ana olhava para eles e via a semente de um futuro que ela mesma não pôde ter. Queria que eles estudassem, que tivessem profissões, que pudessem escolher seus caminhos, em vez de serem empurrados para eles pela necessidade, como ela foi. Cada centavo, ganho com seus doces, era sagrado, destinado a comprar um livro, um caderno, um par de sapatos novos. O desafio do coronel, portanto, não era apenas sobre sua honra, era uma ameaça a esse delicado ecossistema de sobrevivência que ela construíra com tanto esforço e sacrifício. Por isso, ali na festa, Ana se sentia como um peixe fora d'água. Estava cansada, os pés doendo dentro das botinas velhas. Sua mente já estava na manhã seguinte, no trabalho que a esperava. Ela não tinha interesse na música alta, nas risadas forçadas ou na competição de tiro que parecia tão importante para aqueles homens. Sua presença ali era estritamente comercial. O objetivo era simples e direto: vender potes de doce suficientes para pagar a conta de luz e comprar o gás do mês. Estava resignada com sua posição, sentindo-se deslocada entre a pompa dos organizadores e a simplicidade de sua vida. Carregava sua dignidade como um escudo, uma aura de melancolia serena que a protegia do mundo exterior. O convite do coronel, no entanto, quebrou esse escudo em 1000 pedaços.
Ele a arrastou do seu canto de invisibilidade para o centro do palco, transformando-a na atração principal de seu circo de horrores particular. Ela, que passara a vida inteira fugindo dos holofotes, agora estava cega por eles. O ar pareceu ficar mais rarefeito, os sons da festa se distorceram, e tudo o que Ana conseguia ouvir era a batida descompassada de seu próprio coração. O medo inicial começou a dar lugar a uma humilhação profunda, uma queimação que subia pela garganta. Ela não era uma competidora, era um alvo, e sentia o peso daquela humilhação como uma mão em seu pescoço, forçando-a a se curvar. O mundo de Ana encolheu até caber no espaço entre sua barraca e o palanque improvisado do coronel. Os sons da festa, antes um zumbido distante, agora a assaltavam com uma clareza dolorosa. O riso de uma criança, o chiado da fritura, a música animada que se tornara a trilha sonora de sua humilhação. Cada som era uma agulha, perfurando a bolha de silêncio que ela construíra ao seu redor. O ar ficou pesado, denso, difícil de respirar. Ela sentia o sangue subir ao rosto, um calor que não vinha do sol, mas da vergonha. Suas mãos, que antes limpavam o pote de doce com eficiência, agora estavam frias e úmidas, repousando inertes sobre a madeira. Ela se sentia nua, exposta sob o microscópio do julgamento de toda a cidade. A multidão, antes uma massa disforme, agora se dividia em facções. Próximo ao coronel, seus comparsas, outros proprietários de terra com o mesmo ar de superioridade, sorriam abertamente, trocando cotoveladas e comentários maldosos em voz baixa. Eram hienas saboreando o cheiro da carniça. Mais ao fundo, algumas mulheres, mães como Ana, desviavam o olhar, um misto de pena e alívio por não serem elas no centro da arena. Seus rostos expressavam uma compaixão silenciosa, mas inútil. A grande maioria, no entanto, permanecia em um estado de curiosidade mórbida, um fascínio perverso pela crueldade da situação. Não torciam nem contra nem a favor. Apenas assistiam como se a dignidade de Ana fosse o prato principal do entretenimento daquela tarde. Em um ato quase instintivo, Ana balançou a cabeça negativamente. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, uma tentativa desesperada de apagar a cena, de rebobinar o tempo em alguns minutos e voltar a ser invisível. Ela não ergueu a voz, não confrontou. Sua recusa foi um sussurro corporal, uma súplica silenciosa para que o coronel a esquecesse, para que a deixasse em paz em seu canto de sombras. Ela baixou os olhos novamente para sua mesa, fixando-os em um grão de açúcar sobre a toalha xadrez, como se pudesse se teleportar para dentro daquele universo minúsculo e escapar da vastidão de olhares que a consumiam. Era a reação de um animal encurralado, tornar-se o menor possível, na esperança de que o predador perdesse o interesse. Mas o coronel Medeiros não era um predador que desistia fácil. A recusa tímida de Ana foi como combustível em sua fogueira de arrogância. Ele soltou uma gargalhada alta que ecoou pela praça, amplificando a humilhação dela. "A senhora é tímida!" ele exclamou em um tom falsamente paternalista. Seu sorriso se alargou, expondo dentes amarelados pelo tabaco. Para ele, aquilo não era mais sobre tiro ao alvo, era sobre poder, sobre a confirmação pública de que sua vontade era lei, de que ninguém, absolutamente ninguém, ousaria desobedecê-lo. A recusa de Ana, por mais mansa que fosse, representava uma fissura em sua autoridade, e ele precisava selá-la imediatamente com uma dose ainda maior de desprezo e escárnio. Ele então deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, tornando a situação ainda mais íntima e, por consequência, mais violenta. "Não tenha medo, minha senhora, é só uma brincadeira", disse ele, a voz pingando sarcasmo. A multidão prendeu a respiração, antecipando o golpe final. "Eu até te ensino como segura a arma." A frase caiu como chumbo no ar. Não, era uma oferta de ajuda. Era a desqualificação final. Ele não a estava apenas desafiando, estava declarando publicamente sua total e absoluta incompetência, rebaixando-a à condição de uma criança ignorante que precisava de tutela para a mais simples das tarefas. A ofensa era tão profunda, tão calculada, que um silêncio constrangedor tomou conta até mesmo dos que antes riam.
Aquele foi o ponto de virada para Ana. A vergonha que a paralisava começou a se misturar com outra emoção, uma que ela raramente se permitia sentir: a raiva. Uma chama fria e silenciosa acendeu-se em seu peito. A humilhação passara de um ataque à sua condição social para um ataque à sua própria essência, à sua inteligência, à sua capacidade. Ele a encurralara de tal forma que qualquer saída era uma derrota. Se recusasse agora depois daquela oferta venenosa, estaria admitindo a inferioridade que ele lhe atribuía. Estaria confirmando para toda a cidade que era a mulher medrosa e incapaz que ele pintara. A armadilha estava perfeitamente montada, e ela estava bem no centro. Dona Elvira, uma senhora idosa que vendia pastéis na barraca ao lado e era sua cliente fiel de doces, sussurrou com a voz trêmula: "Deixa pra lá, minha filha. Não dê ouvidos a esse homem. Ele não merece sua atenção." Era um gesto de genuína preocupação, uma mão invisível em seu ombro. Mas a voz de Dona Elvira era apenas um fio de som em meio ao rugido da arena. A solidariedade dos poucos amigos que ela tinha ali era um barquinho, de papel em meio à tempestade. Aconselhavam-na a ignorar, mas o desafio já havia sido selado publicamente. A ofensa já fora proferida e ecoara por toda a praça. Ignorar agora não seria um ato de força, mas a aceitação passiva do insulto. O prefeito da cidade, um homem de bigode fino e postura subserviente, estava a poucos metros do coronel. Ele viu tudo. Viu a crueldade, viu a humilhação de Ana, e não fez nada. Ajeitou a gola da camisa, pigarreou e desviou o olhar para o topo de uma árvore, como se estivesse profundamente interessado em um ninho de pássaro. O chefe de polícia, ao seu lado, coçou a nuca e engajou-se em uma conversa subitamente urgente com um de seus subordinados. A lei e a ordem da cidade viraram as costas. Era a prova final e irrefutável de que Ana estava sozinha. As estruturas que deveriam protegê-la eram as mesmas que garantiam a impunidade do coronel. Encurralada, humilhada e abandonada, Ana sentiu algo se quebrar dentro de si. A resignação que a guiara por tantos anos se estilhaçou, dando lugar a uma clareza fria e cortante. Não havia saída honrosa. Recusar era covardia. Aceitar era o vexame. Mas entre as duas derrotas, uma lhe permitiria, ao menos, caminhar com as próprias pernas até o matadouro. Ela ergueu a cabeça lentamente, e pela primeira vez desde que o pesadelo começou, seus olhos encontraram os do coronel Medeiros. Seu rosto ainda estava impassível, mas seu olhar não era mais o de uma vítima assustada. Havia algo novo ali, uma aceitação sombria, uma decisão. O incidente estava detonado, o conflito inevitável. Então Ana acenou com a cabeça. Um único e lento movimento vertical. Não foi um gesto de derrota, nem de desafio. Foi um ato de pura e simples aceitação das circunstâncias. O pequeno movimento foi como uma onda de choque que percorreu a multidão. Um suspiro coletivo, um murmúrio que ondulou de barraca em barraca. O coronel Medeiros interpretou o gesto como a rendição que tanto desejava, e um sorriso de triunfo presunçoso se espalhou por seu rosto. Ele havia vencido. Havia dobrado a pobre trabalhadora rural à sua vontade. O espetáculo estava garantido, e ele se recostou levemente, pronto para saborear cada segundo da humilhação que ele mesmo orquestrara com tanto esmero, diante de toda a cidade como sua testemunha. Com uma calma que ninguém esperava, Ana empurrou o pequeno banco de madeira para trás. O som dos pés do banco arrastando no chão de terra batida foi estranhamente alto, um ruído solitário na praça, subitamente silenciosa. Ela limpou as mãos em seu avental, um gesto habitual, quase ritualístico. Não era para secar o suor do nervosismo, como muitos pensaram. Era uma transição. Ela estava se despindo da vendedora de doces, da viúva discreta, e se preparando para o papel que lhe fora imposto. Cada um de seus movimentos era deliberado, econômico, como se estivesse conservando energia para o que viria a seguir. O mundo ao redor podia ser um caos de julgamentos, mas em seu pequeno espaço, ela impunha ordem. A caminhada de sua barraca até a área de tiro pareceu durar uma eternidade. Para Ana, era como atravessar um corredor polonês formado por olhares.
Rostos se viravam à sua passagem, alguns com pena, outros com uma curiosidade cruel, e a maioria com a indiferença de quem assiste a um espetáculo distante. Ela não focou em nenhum deles. Manteve o queixo erguido e os olhos fixos em um ponto à frente, vendo apenas um borrão de cores e formas. O som de seus próprios passos na terra era um ritmo constante, um contraponto ao zumbido dos cochichos que a seguiam como abelhas. Coitada, ouve um. Que petulância, disse outro. Ela não absorveu nada, apenas continuou andando. Em sua mente não havia espaço para o medo. O medo fora consumido pela humilhação e a humilhação por uma fria e estranha determinação. Ela pensou em seus filhos, no rosto deles quando saíra de casa pela manhã. Pensou em seu falecido marido, João, e em como ele detestava injustiças. Ele a ensinara que a dignidade não estava em nunca cair, mas em sempre se levantar. E naquele momento caminhar em direção ao seu vexame era sua forma de se levantar. Não era sobre acertar um alvo de papel. Era sobre não permitir que o coronel a visse desmoronar. Ela enfrentaria aquilo de pé, mesmo que por dentro estivesse de joelhos. Ao chegar, o coronel a recebeu com a pompa de um mestre de cerimônias. Ele abriu os braços em um gesto teatral, como se lhe desse as boas-vindas ao seu palco sagrado. Seja bem-vinda. Minha cara, não se acanhe. Ele bradou para que todos ouvissem. O primeiro passo, o da coragem, a senhora já deu. Sua voz era untada por uma falsa cordialidade que tornava o insulto ainda mais agudo. Ele a tratava como uma atração de circo, a mulher barbada, o homem mais forte do mundo. E agora a camponesa atiradora. Ana não respondeu. Apenas parou diante da bancada, seu silêncio sendo a única e mais poderosa resposta que poderia lhe dar naquele momento. A barraca de tiro era um pequeno mundo à parte. A bancada de madeira escura era polida pelo uso constante. Sobre ela, 5 carabinas de pressão idênticas repousavam em suportes, alinhadas com uma precisão militar. O metal negro das armas brilhava sob a luz do sol poente. No final da estreita pista de tiro, a uns 15 metros de distância, pequenos alvos de papel branco com círculos concêntricos pretos pareciam rir de sua insignificância. O ar ali tinha um cheiro particular, uma mistura do óleo usado na manutenção das armas, metal e a pólvora quase imperceptível dos chumbinhos. Era um ambiente ostensivamente masculino, um santuário para homens como o coronel. Pois bem, vamos à lição, disse o coronel, pegando uma das armas com uma familiaridade arrogante. Ele a segurou de forma didática, exagerando os movimentos para a plateia. Primeiro a postura. Os pés devem ficar assim, um pouco afastados. O peso do corpo aqui. Ele a rodeava como um professor impaciente, sua voz um zumbido condescendente. A coronha da arma deve se apoiar firmemente no seu ombro. Com firmeza, mulher, para absorver o coice. Embora com uma arma dessas, ele riu, o coice seja menor que o de um mosquito. Cada palavra era um pequeno corte, uma tentativa de desestabilizá-la antes mesmo que ela tocasse na arma. Ana, no entanto, parecia não ouvi-lo. Seus olhos não estavam no coronel, nem na multidão. Estavam fixos na carabina que restara na bancada. Seu rosto, antes um turbilhão de emoções contidas, agora se tornara uma máscara de neutralidade. Era uma serenidade desconcertante. A multidão, que esperava ver lágrimas, tremores ou um pedido de desistência, via apenas uma quietude profunda. Para eles, era o semblante do choque, da paralisia pelo medo. Mal sabiam que era o exato oposto. Era o som de todas as portas internas se fechando, de todo o ruído do mundo sendo desligado para que apenas uma coisa restasse, o foco. E então, sua mão se moveu. A mesma mão calejada que colhia tomates e afagava os cabelos de seus filhos, avançou em direção à arma. Por um instante, um levíssimo tremor pareceu percorrer seus dedos, o último vestígio da mulher assustada de minutos atrás. Mas no momento em que sua pele tocou a madeira fria e o metal da carabina, o tremor cessou. Como se o contato com o objeto lhe desse um estranho senso de propósito, seus dedos se fecharam ao redor do corpo da arma com uma firmeza que surpreendeu até a ela mesma. A mão que se ergueu da bancada não era mais a de uma vítima. Era a mão de alguém que sabia o que estava fazendo.
O peso da arma em suas mãos não era estranho. Era familiar. Havia uma memória muscular ali, adormecida há anos, que despertava com o contato. Ela a trouxe para perto do corpo e o encaixe da coronha em seu ombro foi natural, instintivo. A madeira fria contra seu rosto não causou estranheza. Era como reencontrar uma ferramenta antiga, cujo uso o corpo não esquece, mesmo que a mente tenha tentado. Ninguém na praça poderia saber, mas aquela sensação a transportou para outro tempo, para as tardes de sua juventude, ao lado do pai, caçando pequenos animais para complementar a mesa da família. Uma habilidade enterrada pela vida, pelo casamento, pela viuvez. O coronel, que continuava seu monólogo professoral, parou no meio de uma frase. Ele notou. Notou a forma como ela erguera a arma, a maneira como a encaixara no ombro sem hesitação. Um vinco de dúvida surgiu em sua testa, uma microexpressão de surpresa que ele rapidamente tentou disfarçar com um pigarro. Isso. Assim mesmo. Aprende rápido, ele disse, mas sua voz perdera um pouco da convicção. A arrogância ainda estava lá, mas agora era tingida por uma ínfima, quase imperceptível gota de incerteza. Ele viu um detalhe que não se encaixava na narrativa que criara, mas seu ego era grande demais para admitir. A mudança sutil no tom do coronel não passou despercebida pela primeira fila de espectadores. Os cochichos mudaram de tom. A pena e o escárnio deram lugar a uma curiosidade genuína. Você viu o jeito que ela pegou na arma? Um homem perguntou ao amigo. As pessoas se inclinaram para a frente, os olhos mais atentos. A dinâmica da arena estava mudando. A certeza de um massacre humilhante começava a se dissipar, sendo substituída por uma nova e eletrizante tensão. A possibilidade de uma surpresa. O roteiro que todos esperavam assistir começou a apresentar falhas, e a plateia, antes passiva, agora estava ativamente engajada. Sem esperar por mais instruções, Ana se posicionou. Seus pés encontraram o chão com uma solidez que contrastava com sua aparente fragilidade. O corpo alinhado, o cotovelo esquerdo apoiando a arma, o direito pronto para o gatilho. Não era a postura desajeitada de uma iniciante. Era a economia de movimentos de quem entende o ofício. Era uma postura que falava de prática, de repetição, de uma intimidade com aquele objeto de metal e madeira. Sua silhueta contra a luz do fim de tarde era a de uma mulher que, por um instante, deixara de ser Ana para se tornar outra pessoa, alguém que a cidade não conhecia. Com os dedos ágeis, ela pegou um minúsculo chumbinho da caixa sobre a bancada. Seus dedos grossos, acostumados ao trabalho pesado, manusearam o pequeno projétil com uma delicadeza inesperada. Abriu o mecanismo da carabina, inseriu o chumbinho e fechou-o com um clique metálico e seco. O som, pequeno mas nítido, ressoou pela praça silenciosa como o armar de um relógio. Cada gesto era preciso, sem movimentos desnecessários. Era uma eficiência que nascia não da instrução, mas do hábito. E cada um desses gestos aumentava a camada de tensão no ar. Ela ergueu a arma em direção ao alvo. Seu rosto, antes uma máscara de neutralidade, agora se transformou. O olho esquerdo se fechou, e o direito, aquele de olhar sereno e melancólico, se tornou uma fenda de concentração absoluta. O mundo ao redor desapareceu. As pessoas, o coronel, a humilhação, tudo se dissolveu em um borrão periférico. Restava apenas a alça de mira, a massa de mira e o pequeno círculo preto a 15 metros de distância. A mulher que vendia doces, a viúva, a mãe, todas elas deram lugar à atiradora. O coronel Medeiros abriu a boca para dizer algo. Talvez um último conselho sarcástico, uma última tentativa de reafirmar seu domínio sobre a cena. Lembre-se de prender a respiração, ele começou a dizer, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele viu o olhar dela, aquele foco absoluto, aquela calma letal, e pela primeira vez naquele dia, o coronel Medeiros sentiu uma pontada de algo que não era arrogância nem desprezo. Era uma premonição. Ele se calou. Da perspectiva de Ana, o universo inteiro havia se contraído. Não havia mais praça, não havia mais festa, não havia mais humilhação. Existia apenas uma linha reta invisível que conectava seu olho ao centro do alvo. A respiração, que antes era ofegante, agora estava controlada, lenta.
Ela podia sentir a pulsação em seu pescoço, o sangue correndo em suas veias. O tempo pareceu desacelerar, esticando aquele segundo em uma pequena eternidade. O silêncio era total. Seu dedo indicador, o mesmo que testava o ponto do doce de leite na panela, agora repousava levemente sobre o gatilho frio. Não havia pressão, apenas contato. A praça inteira parecia prender a respiração junto com ela. O sol poente lançava longas sombras pelo chão e a poeira dançava no ar. Era o ápice da tensão. O momento congelado antes da explosão. O silêncio antes do som que iria, de uma forma ou de outra, quebrar o feitiço e definir o destino daquela tarde. O dedo de Ana pressionou o gatilho. Não houve hesitação. O movimento foi suave, contínuo, a culminação daquele momento de foco absoluto. O som que se seguiu foi anticlimático e, ainda assim, ensurdecedor no silêncio da praça. Um pft agudo e rápido, a liberação súbita do ar comprimido. Por uma fração de segundo, nada aconteceu. Então, a quase 15 metros de distância, um pequeno e quase inaudível tuac marcou o encontro do chumbinho com o papel. A tensão que prendia a respiração de todos se rompeu, mas ninguém ousou expirar. Todos os olhos se fixaram no alvo distante, esperando o veredito daquele primeiro e crucial disparo, o tiro que definiria o tom de todo aquele drama. O dono da barraca de tiro, um homem magro e nervoso, que até então se mantivera à margem, ergueu um velho par de binóculos com as mãos trêmulas. Ele focou a imagem e seu rosto perdeu a cor. Ele baixou os binóculos lentamente, olhou para o coronel, depois para a multidão, e engoliu em seco. No centro, ele disse. A voz pouco mais que um sussurro, mas na quietude da praça, as palavras soaram como um grito. Bem no centro. Um murmúrio percorreu a multidão. Não era admiração, ainda não. Era choque, incredulidade. A primeira peça do quebra-cabeça que ninguém conseguia montar acabara de ser encaixada. O coronel Medeiros forçou uma risada, um som oco e sem alegria. Sorte de principiante, ele bradou, mais para si mesmo do que para os outros, tentando desesperadamente remendar a narrativa que começava a rasgar. Até um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Ele gesticulou com desdém, como se o resultado fosse uma anomalia divertida, uma piada do destino. Mas seus olhos agora não se desviavam mais do alvo. A máscara de indiferença havia rachado, revelando a fissura da preocupação. Ele não estava mais assistindo a uma humilhação. Estava participando de um duelo que não previra, e o primeiro sangue, simbolicamente, não fora o de sua adversária. Ana, por sua vez, parecia alheia a tudo isso. Ela não sorriu, não demonstrou alívio, nem mesmo olhou para confirmar o resultado que já sabia. Sua reação foi a ausência de reação. Com a mesma fluidez mecânica de antes, ela abriu a carabina, inseriu um novo chumbinho e a fechou com o mesmo clique preciso. Era a calma de um artesão em seu ofício, a tranquilidade de quem domina completamente seus instrumentos. Essa impassividade era profundamente perturbadora para quem assistia. Era como observar uma força da natureza, algo que não se importa com opiniões ou expectativas. Ela estava ali para cumprir uma tarefa e nada mais. O segundo disparo soou idêntico ao primeiro. O mesmo pft, o mesmo tuac, distante. Desta vez, o silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. O homem dos binóculos nem precisou anunciar. Todos sabiam. Aquele segundo buraco apareceu exatamente sobre o primeiro, alargando a ferida no centro do alvo. A palavra sorte evaporou-se do ar, tornando-se ridícula. Sorte não se repete com tamanha precisão. Aquilo era outra coisa. Era competência, uma competência assustadora vinda da fonte mais improvável, e a multidão começou a sentir um arrepio coletivo, a sensação de que estavam testemunhando algo que não deveria ser possível. Com o terceiro tiro, a incredulidade da multidão começou a se transformar em admiração. O buraco no centro do alvo tornou-se uma cratera irregular, a prova irrefutável de uma perícia magistral. Já não se ouviam cochichos de pena ou escárnio. Agora, os murmúrios eram de espanto. Mas como? Uma mulher perguntou ao marido, que apenas balançou a cabeça, os olhos arregalados.
A balança do poder na praça, que por tanto tempo pendera para o lado do coronel, começava a se mover. Lentamente, mas de forma inexorável, ela se inclinava para o outro lado, para a figura quieta e concentrada que desmontava a arrogância de um homem com pequenos pedaços de chumbo. Ficou claro para todos que aquela habilidade não nascera ali. Estava sendo revelada, não criada. A postura de Ana, a forma como seu corpo e a arma se tornavam uma única entidade, a respiração controlada que precedia cada disparo, tudo aquilo contava uma história silenciosa, uma história de um passado oculto, de lições aprendidas longe dos olhos da cidade. Talvez com um pai, talvez com um marido caçador, em matas silenciosas onde a precisão não era um esporte, mas uma necessidade. A mulher que eles pensavam conhecer era apenas uma fachada. Por trás da vendedora de doces havia uma atiradora. E essa revelação, feita não com palavras, mas com atos, era 1000 vezes mais poderosa. O quarto tiro foi quase uma formalidade, uma confirmação. O alvo de papel, já tão castigado, pareceu se render. O buraco central era agora uma destruição completa. A essa altura, ninguém mais olhava para o alvo. Todos os olhos, sem exceção, estavam fixos no rosto do coronel Medeiros. A praça inteira assistia, em tempo real, ao desmoronamento de um tirano. Era um espetáculo hipnotizante e terrível. A queda de um homem que construíra sua identidade sobre a subjugação dos outros, agora sendo publicamente desmantelado por sua vítima mais improvável. O rosto do coronel era uma paisagem devastada. O sorriso arrogante dera lugar a uma boca aberta, paralisada em choque. A cor avermelhada de seu rosto fora substituída por uma palidez doentia. Seus olhos piscavam rapidamente, como se não pudessem processar a realidade que se desdobrava à sua frente. A arrogância se dissolveu em incredulidade, a incredulidade em raiva impotente. E, finalmente, a raiva desabou em uma humilhação pura, visível, que o envelheceu 10 anos em 10 segundos. Ele, que escolhera Ana para ser seu espelho de superioridade, agora via apenas o reflexo de seu próprio fracasso. O quinto e último disparo ecoou. O som final. O ponto final na sentença. O alvo, já sem um centro para ser atingido, recebeu o último insulto. 5 tiros, 5 acertos perfeitos. A tarefa estava completa. E então, um silêncio absoluto caiu sobre a praça. Um silêncio diferente de todos os anteriores. Não era de tensão nem de expectativa, era um silêncio de assombro, de reverência. Ninguém aplaudiu, ninguém ousou falar. Aplaudir pareceria vulgar, uma quebra daquele momento sagrado de justiça poética. O ar estava pesado com o não dito, com a magnitude do que acabara de acontecer. Naquele silêncio denso, Ana baixou a carabina. Seu rosto, ainda impassível, não trazia nenhum sinal de triunfo. Ela não olhou para o alvo destruído. Não. Olhou para a multidão estupefata. E, mais importante, ela não lançou um único olhar na direção do coronel Medeiros. Conceder-lhe um olhar seria reconhecer sua existência, seria admitir que aquela disputa fora para ele. E não fora. Com um gesto simples e final, ela depositou a arma suavemente sobre a bancada de madeira. O som do metal tocando a madeira foi o único ruído a quebrar o silêncio. E então ela se virou. Deu as costas para a cena de sua vitória, para o palco de sua vindicação, para o homem que tentara destruí-la e que agora jazia em ruínas emocionais, e começou a caminhar. Com os mesmos passos firmes e deliberados de antes, ela refez o caminho de volta para sua barraca, para sua vida, para seu mundo de potes de doce e dignidade silenciosa. Sua vitória não precisava de aplausos, nem de prêmios em dinheiro. Sua vitória foi o silêncio que ela deixou para trás. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer discurso. Se essa reviravolta te surpreendeu, me conta nos comentários. Qual parte mais te tocou até aqui? E segue comigo porque ainda tem mais. A multidão, antes uma barreira de olhares, agora se abria para Ana. As pessoas recuavam instintivamente à sua passagem, criando um corredor silencioso para seu retorno. Ninguém ousava tocá-la ou dirigir-lhe a palavra. O respeito que emanava dela era tão palpável quanto o calor do sol. Era o respeito que se concede
não aos poderosos, mas aos justos. A caminhada de volta foi a inversão completa da primeira. Se na ida ela era um cordeiro caminhando para o abate, na volta ela era a personificação silenciosa da justiça, uma força tranquila que havia reequilibrado o universo daquela pequena praça. Seu rosto continuava impassível, mas seus ombros pareciam mais leves, como se um peso que ela carregava há anos tivesse finalmente sido deixado para trás, junto com a arma sobre a bancada. Ao chegar em sua modesta barraca, Ana não se sentou imediatamente. Com a mesma calma com que carregara a arma, ela ajeitou um pote de doce, de figo que estava torto. Passou a mão sobre a toalha xadrez, alisando uma dobra inexistente. Eram gestos pequenos, mundanos, domésticos. E, no entanto, naquele contexto, eram atos de um poder imenso. Era a sua forma de dizer, sem palavras, que ela estava de volta ao seu mundo, ao seu domínio. A atiradora implacável dera novamente lugar à mulher do campo, à mãe, à viúva. Ela provara que era capaz de habitar os dois mundos, mas escolhia o seu, por vontade própria. E essa escolha era a sua. Derradeira declaração de independência. O silêncio da multidão finalmente se quebrou, não em um estrondo, mas em um murmúrio baixo e reverente. As pessoas olhavam para Ana de uma maneira completamente nova. A compaixão fora substituída pela admiração, a curiosidade mórbida pelo espanto. Viu-se um novo respeito nos olhos dos homens que antes a ignoravam e um brilho de orgulho nos olhos das mulheres que antes sentiam pena. Eles não estavam apenas vendo uma mulher que atirava bem. Estavam testemunhando a força que reside nos subestimados, a coragem que se esconde sob uma aparência de simplicidade. Naquele momento, Ana deixou de ser a pobre coitada para se tornar um símbolo vivo da dignidade inabalável. O dono da barraca de tiro, pálido e suando, aproximou-se dela de forma hesitante. Em sua mão, um envelope pardo continha o dinheiro do prêmio prometido pelo coronel. Senhora, ele começou, a voz falhando. Isso, por direito, é seu. Ele estendeu o envelope. Ana olhou para o dinheiro, depois para o rosto nervoso do homem. Por um instante, o envelope pareceu representar tudo o que ela precisava. O gás, a conta de luz, os livros dos filhos. Mas então, ela ergueu o olhar e deu um leve, quase imperceptível, aceno negativo com a cabeça. Não tocou no dinheiro. Sua recusa foi o golpe final. Sua vitória não tinha preço. Aceitar o dinheiro significaria aceitar que ela havia participado do jogo dele. E ela não jogou. Ela apenas impôs a verdade. Enquanto isso, o coronel Medeiros finalmente se moveu. Parecia um autômato, quebrando a inércia com um esforço visível. Seus ombros, antes estufados de orgulho, agora estavam curvados. Ele não olhou para ninguém. Seus olhos estavam fixos no chão, como se o caminho à sua frente fosse a única coisa que ele conseguia encarar. Ele começou a andar, afastando-se da cena de sua própria desonra. E a multidão, a mesma que antes o aplaudia e temia, agora o observava em silêncio. Um silêncio pesado, acusador, cheio de julgamento. Cada passo que ele dava era uma confirmação de sua queda. Era a caminhada solitária de um rei destronado, expulso de seu próprio reino. A autoridade do coronel, construída sobre anos de intimidação e arrogância, desmoronou naquela tarde. Ele não perdeu apenas uma competição de tiro, perdeu o respeito, ou melhor, o medo, que era a base de seu poder. A história se espalharia como fogo em palha seca, nos bares, nas fazendas, nas portas das igrejas. Ele se tornaria uma anedota, um personagem de uma história contada para ensinar uma lição sobre humildade. O homem poderoso, que foi humilhado pela mulher silenciosa, que vendia doces. Sua arrogância, antes sua armadura, agora era sua marca de vergonha, uma tatuagem indelével em sua reputação. A justiça poética fora implacável. As pessoas, timidamente, começaram a se aproximar da barraca de Ana. Um velho agricultor de mãos tão calejadas quanto as dela comprou um pote de geleia de amora. Ele não falou sobre o tiro. Apenas pegou o pote, olhou em seus olhos e disse: "Meus parabéns, senhora, pela geleia. É a melhor da região."
E no jeito que ele disse geleia, Ana entendeu que ele falava de tudo. Uma jovem mãe se aproximou e simplesmente lhe ofereceu um copo d'água, um gesto de cuidado e solidariedade. Ana não se tornara uma heroína barulhenta, mas uma presença respeitada. Ela não precisou levantar a voz para finalmente ser ouvida. Aquele dia se tornou uma lenda na pequena cidade. A tarde do silêncio, como alguns passaram a chamar. Uma história contada aos filhos e netos, não apenas sobre uma competição de tiro, mas sobre a natureza do poder, sobre o perigo do preconceito e sobre a força extraordinária que pode se esconder nos lugares mais inesperados. A imagem de Ana, calma e focada, destruindo o alvo e a arrogância de um homem poderoso, ficou gravada na memória coletiva da cidade, um lembrete eterno de que a verdadeira força raramente faz barulho. Naquela noite, Ana voltou para sua casa no fim da estrada de terra. Acendeu o fogão a lenha, preparou o jantar para os filhos e conferiu seus cadernos. Sua rotina não mudou. O mundo material ao seu redor era exatamente o mesmo, mas algo fundamental dentro dela havia sido restaurado. Ela não se sentia mais uma sombra. Ao se olhar no pequeno espelho do banheiro, viu o mesmo rosto cansado de sempre, mas o olhar sereno agora continha um brilho novo, uma centelha